Olá pessoal, tudo bem? Todo mundo aqui fala, né? Eu falo, todo mundo que a gente vê no YouTube, que a gente vê nos cursos de autoconhecimento, nos cursos de espiritualidade, nos programas, e em todo lado, né? Em todo lado que a gente fala é em energia, né? O tempo todo a gente tá falando em energia. Como funciona essa energia? Porque a gente fala muito, mas as pessoas às vezes não entendem o que é realmente, como funciona realmente essa energia que todo mundo fala. Porque você falar de uma coisa e fingir que está entendendo aquilo é uma coisa, e você entender é outra. Porque quando você entende, você sabe exatamente para que você está utilizando cada coisa. Porque às vezes a gente não se aprofunda, né, nas coisas, e a gente pensa assim, isso deve ser assim, assado, e imagina que a gente já sabe tudo. E na verdade a gente não sabe, a gente não entende a fundo o que aquela coisa significa, e aí a gente quer tentar entender o que vem depois, e aí não funciona. Eu quero falar para vocês dos conceitos básicos do que é a energia e de como você pode utilizá-la para a sua expansão e para a expansão do todo, né? Para contribuir com a expansão de outras pessoas também, e utilizar essa energia de uma forma consciente e não inconsciente, como é o que a gente na maioria das vezes faz. Porque pensa comigo, as pessoas têm costume de falar em energia o tempo todo, mas nem percebem. Por exemplo, hoje eu não tô me sentindo bem, hoje eu tô com uma sensação esquisita, eu fui ali, eu fiquei pesada, eu senti um ambiente pesado, ou aquela pessoa não tem uma energia legal, o santo dela não bate com o meu. Coisas do gênero que a gente fala no dia a dia, por costume, que a gente nem percebe, né? A gente ouve também as pessoas falando e a gente tá tão acostumado com aqueles conceitos, né? Com aquelas frases feitas que a gente ouve no dia a dia, que a gente não se identifica com nenhuma delas. Na verdade, a gente fala por falar. A gente não percebe o que tá ali por trás daquela frase que realmente tem significado. Realmente aquilo tem um motivo para ser falado. Ela tá dentro de um contexto que realmente está acontecendo alguma coisa, e a gente se utiliza de jargões, né, de frases clichês que a gente ouve no dia a dia sem saber o significado, mas por outro lado a gente tem uma percepção de que aquilo se encaixa naquela situação. Então, por exemplo, quando a gente fala em energia, as pessoas têm costume de achar que a energia está nas coisas que estão fora dela, né? Então a gente delega o nosso poder energético para outras coisas, como por exemplo amuletos. Então tem gente que trabalha com cristal, tem gente que trabalha com incenso, tem gente que trabalha com erva, tem gente que faz técnicas terapêuticas, né, como as técnicas que eu ensino aqui, muitas outras. E eu não estou dizendo que isso tudo não contém energia e não trabalha a energia. Muito pelo contrário, eu amo várias dessas coisas, né? Mas o que a gente não pode é achar que o poder energético que nós possuímos está vinculado a coisas externas, está vinculado a um cristal, a um amuleto, a uma técnica, que se a gente não usar esses artifícios, que a gente não consegue trabalhar a energia. Porque a energia, ela já existe em nós, ela já existe desde sempre. Ela não está em cada coisa específica de uma forma maior ou menor. Ela está em tudo. O que a gente precisa entender é como funciona a energia em cada uma dessas coisas. E como funciona a energia na gente. E aí o que acontece, né? Eu falo por experiência própria, porque eu já fui assim também, né? Acho que todo mundo, quando começa nesse processo do autoconhecimento, né, de investigar a espiritualidade, de procurar a expansão da consciência, procurar uma forma de se expandir, de ver além do que está nos olhos, na frente dos olhos, né, da caixinha, sair da caixinha, a gente já começa se apegando a algo externo, porque a gente, na verdade, não tem o conhecimento de nós mesmos, a gente não tem aquela ligação, aquela conexão com o nosso interno, né? Então a gente procura no que a gente vê, porque é o que a gente está acostumado, e tudo bem
Não tem nada de errado nisso. Mas o que que acontece? A gente precisa tomar cuidado para não ficar viciado nessas coisas. Porque a gente coloca toda a nossa esperança num amuleto, numa erva, numa pessoa, num terapeuta, sabe? Num processo. E não é assim. A gente tem que pegar e colocar o poder de tudo sempre nas nossas mãos. Porque o poder está nas nossas mãos e não na mão dos outros e nem das coisas. A gente tem que tomar cuidado para não se viciar nesses processos e nesses amuletos como se eles fossem a salvação da nossa vida e a única forma de resolução dos nossos problemas. Porque eles estão aqui apenas para nos auxiliar e não para resolver. Eles nos ajudam no nosso processo interno, na nossa autodescoberta, na nossa utilização da energia. E eles não são a energia principal em si. Eles apenas são auxiliares nesse processo todo que a gente desenvolve. E aí muita gente faz assim, né? Eu também já fiz. Eu preciso ter uma planta específica para realizar determinado processo, senão a coisa não funciona. No Access, por exemplo, eu preciso fazer a pergunta de uma determinada maneira, porque senão não vai resolver o meu problema. Eu preciso do terapeuta tal, porque só ele tem a solução para essa situação. Percebe? A gente sempre está colocando o poder no outro, o poder nas coisas, o poder no externo e nunca na gente, nunca no nosso interno, nunca no nosso saber. E na verdade isso tudo é uma projeção da sua mente, é uma projeção da sua energia. O poder real está dentro de você, não está fora. Então a gente precisa tirar esse conceito da cabeça, a gente precisa tirar essas barreiras que a gente constrói de coisas que a gente acha que são estritamente necessárias para a gente manifestar alguma coisa ou conseguir os nossos resultados. Mas antes de começar a nossa aula, eu queria fazer um exercício com vocês para que vocês consigam perceber a energia, né? Perceber como funciona a energia. Eu vou colocar uma música aqui, tá? Uma música calma. E eu vou pedir para que vocês visualizem algumas coisas, para que vocês se sintam em algumas situações que eu vou falar aqui, para que vocês consigam perceber o que eu tô querendo dizer. Então vamos lá. Comecem fechando seus olhos agora. Feche os olhos. Imagina que vocês estavam dormindo. Vocês acabaram de acordar agora. Você acordou e a primeira coisa que você faz, antes de fazer qualquer coisa, é pegar o seu celular e começar a ver se tem alguma mensagem no WhatsApp, no Telegram. Começar a olhar se tem algum e-mail. Começar a olhar as notícias. Olhar as coisas no Facebook, as postagens. E aí você começa a rolar a tela do Facebook e começa a ver tudo que é desgraça que está acontecendo. Ou fofoca, ou o dia a dia das pessoas. E aí você abre um noticiário e começa a ver só as tragédias que acontecem no mundo, porque quando a gente abre o noticiário, geralmente a maioria das notícias não é boa. E aí você já acorda com essa energia, você já acorda dessa maneira, já agitado, já pensando em coisas que estão acontecendo, que você não tem controle. Aí você vai pro seu banheiro, escova os seus dentes, se troca e tal, e vai pro seu trabalho. Aí você entra no seu carro, começa a dirigir. Enquanto você está dirigindo, você pega aquele trânsito de 2 horas, um congestionamento, se for em São Paulo é na Marginal Pinheiros. E aí você começa a olhar para os lados e as pessoas estão todas agitadas, todas querendo chegar rápido no trabalho, com pressa, e o trânsito não anda. E aí as pessoas começam a buzinar. E você já começa a ficar estressado logo cedo. Aí você chega no seu trabalho. Sente a sensação que é entrar no seu trabalho. Passar o seu ponto, se for o caso. Olhar para aquelas pessoas que você é obrigado às vezes a olhar todos os dias.
sentir aquela energia de acusação do seu chefe porque você já chegou atrasado por conta do trânsito que você não controla. Aí você já chega com aquela coisa de, ai meu Deus do céu, mais um dia começando assim. Já sendo julgado, já se sentindo obrigado a estar ali para ganhar o seu sustento, não podendo ser o que você é e às vezes nem fazendo o que você gosta. Mas você vai ter que ficar ali às 8 horas por dia, aguentando aquele clima, aquelas pessoas que às vezes você não gosta, aquele chefe que às vezes você não gosta, porque você é obrigado a ficar ali até o final da tarde para você poder passar o seu ponto e ir para casa. E aí conseguir arrumar um tempo para fazer as obrigações de casa e depois, se sobrar algum tempo para você fazer alguma coisa que você gosta. E aí chega o horário do almoço e você precisa almoçar rápido, para voltar rápido, porque você tem muita coisa atrasada para fazer no seu trabalho, porque você não consegue se organizar. Você está sempre cheio de coisas para fazer, você está sempre sendo cobrado, você não consegue ter um tempo para organizar as coisas como elas deveriam ser, então elas vão ficando acumuladas ali. E aí você sai para almoçar, mas você precisa comer alguma coisa rápida, então você vai no McDonald's, come um lanche daqueles processados, aqueles industrializados bem rápido, toma uma Coca-Cola e volta correndo para o trabalho porque você já está atrasado para fazer o que você tinha que fazer. Nessa altura, aquilo que você comeu que já não era bom e você comeu de uma maneira rápida, esse alimento não é processado da maneira que ele deveria pelo seu organismo. Primeiro, porque o seu organismo não reconhece aquilo como uma coisa nutritiva para ele. Segundo, porque você comeu muito rápido, não deu tempo de você mastigar direito e ele tem que fazer um processo de digestão mais forte. Então ele perde mais energia. E aí chega a hora de você ir embora do trabalho, ir para casa, e você pensa que vai pegar aquele trânsito, aquele congestionamento, aquela avenida lotada, e que você vai passar mais 2 horas para chegar em casa antes de poder tentar descansar. Aí você, depois de todo aquele trânsito, chega em casa. E para você ter um pouco de sossego, você deita no sofá, pega alguma coisa para comer, alguma coisa que te anestesie, um chocolate, um refrigerante, uma cerveja, sei lá, um salgadinho. E fica comendo aquilo, se sentindo frustrado. Aí você resolve dar uma olhadinha no seu Instagram, nas suas redes sociais, para ver um pouco da vida dos outros, para tentar fugir um pouco da sua realidade. E você começa a olhar as postagens, os stories, tudo que os artistas, blogueiros, amigos que só postam coisas que eles acham que você está interessado, que é as agruras da vida deles, as coisas felizes, porque ninguém mostra tristeza na rede social. Ninguém mostra o que não quer que os outros vejam, né? Só mostra o que eles acham que vai ser admirado. E aí você começa a comparar a sua vida com a vida dos outros. E aí quando você vê alguém que está com uma situação que aparentemente é melhor do que a sua, na sua concepção, você começa a falar que porcaria que é a minha vida. Eu sou um fracassado, eu não consigo fazer nada direito, eu nem gosto do meu trabalho, eu vou porque eu sou obrigado. Eu fiz um monte de meta, que eu ia para academia para emagrecer, que eu ia ler um livro, que eu ia passear com meu filho, mas eu não consigo ter tempo para nada. Porque quando eu chego no meu trabalho, eu tô super cansado, exausto, frustrado, porque eu fiz algo que eu não gostava o dia inteiro, com pessoas que eu não me sentia bem e que me julgavam pelo que eu estava fazendo o tempo todo. Sem contar com a poluição do trânsito, com a porcaria que você comeu na hora do almoço, o seu estresse tá lá na lua, seu corpo tá ácido. E aí você cansa, né? Você tá super cansado, você
Fez muita coisa durante o dia, não teve tempo para sentir prazer em nada? E você fica ali jogado no sofá, esperando a hora de dormir. Toma um banho, vai para a cama e tenta acreditar na ilusão de que amanhã você vai conseguir realizar tudo aquilo que você não realizou hoje, porque hoje você estava muito cansado e você precisava ficar ali parado, perdendo várias horas no sofá, porque você não tinha força nem disposição para sair dali. Agora, continue com os olhos fechados e presta atenção no que você está sentindo agora. Presta atenção nas sensações, no que te passa pela cabeça, no que o teu corpo sente. Você está feliz? Você se sente bem depois desse dia? Presta atenção na energia que o seu corpo está produzindo, o seu cérebro. Qual é a sua consciência agora? É de felicidade ou é de tristeza? Sentimento de fracasso? A energia é boa? É positiva? Ou ela é negativa? Ou ela te põe para baixo? Eu quero que você identifique essa energia agora. A energia que você sente depois de um dia como esse que eu descrevi. Sentiu? Agora vamos fazer uma outra visualização. Imagina agora, continua com os olhos fechados. Imagina agora que é um outro dia. E que nesse dia você acabou de acordar e o despertador que você tem no seu celular para acordar já é uma música que você gosta muito, uma música que te inspira. Então você já acorda ouvindo essa música. E aí você vai pro banho, toma um banho com tempo, bem gostoso. Você olha para a janela e tem aquele sol maravilhoso entrando pela sua janela, aquele ar fresco de um dia começando, um dia todo seu, para você fazer dele o que você quiser. E aí você agradece. Você agradece ao universo por mais uma oportunidade daquele dia. Você agradece ao universo por você estar vivo, por você estar enxergando, por você ter conseguido levantar da cama, por você ter saúde, por você ter uma família, por você conseguir realizar suas coisas sem depender de ninguém. Como seria? Aí você sai do seu banho, coloca uma roupa bem confortável, que você se sinta bonito e alegre nela, uma roupa clara, e vai tomar o seu café da manhã. E aí você prepara o seu café da manhã com tempo. Você pega uma fruta saudável, sei lá, uma fruta que você gosta muito e coloca umas sementes em cima. Coisas que vão nutrir o seu corpo. Se você gosta de um café, você prepara o seu café. Sente aquele cheiro do café pela casa, aquele cheiro maravilhoso do café recém-feito que eu amo. E aí você para, senta, olhando para aquele sol que está nascendo na sua janela, porque você tem bastante tempo ainda, tá tudo organizado, você tem as coisas organizadas, então você consegue ter tempo para fazer tudo de acordo com o que você gosta. E você senta para tomar um café, você sente o gosto do café, você come a sua fruta, você sente o sabor dela, você sabe que aquilo está nutrindo o seu corpo. E o sol continua entrando pela sua janela, tocando a sua pele, te trazendo bastante vitamina D.
aquele dia maravilhoso que está iniciando pela frente. Enquanto isso, a música preferida você deixou tocando e ela anima a sua manhã. E aí, quando você sai para ir para o seu trabalho, ou o trabalho é na sua casa, ou você sai para um lugar que não é tão longe, você pode ir a pé, ou você pode ir de bicicleta, curtindo a natureza que tem pelo caminho. Tem muitas árvores nesse caminho. E você sente a presença de passarinhos perto de você cantando, e você vai andando e apreciando as árvores, as folhas, as flores do caminho. Os passarinhos que estão cantando no meio do caminho, você pode olhar para eles e agradecer pela música que eles estão produzindo. O céu tá azul, o sol tá lindo, nem muito forte, nem muito fraco, ele tá na medida certa tocando a sua pele. E você tá se sentindo livre, você tá indo para o trabalho que você ama, um trabalho que faz sentido para você, que você adora estar lá. E aí você chega nesse trabalho e você já começa sem ninguém te cobrando, porque é uma coisa que você chega mais cedo, porque você gosta de estar ali. Olha para sua agenda. Vê os compromissos do dia e sente muita felicidade que aquele dia está começando e você vai produzir muita coisa. Você adora fazer aquilo e você está sempre organizado e consegue fazer tudo antes do tempo. Porque aquilo te dá prazer, aquilo é o que você melhor faz na sua vida. Aquilo é o teu propósito. E aí chega o horário do almoço e você tem tempo para você ou escolher a sua comida num lugar saudável, um lugar que tenha comida feita na hora, ou você mesmo produziu a sua marmita e levou algo que você gosta, que você fez e você sabe o que tem ali dentro e o seu corpo agradece, porque aquilo vai te nutrir de verdade. E você tem tempo para comer porque está tudo organizado e você já terminou as coisas que você tinha que fazer na parte da manhã com antecedência. E aí você tem tempo para conversar com os colegas, para contar seus planos, suas ideias, os seus projetos, para falar daquele curso de autoconhecimento que você está fazendo, para tirar uns minutos para meditar, sentir o cheiro da árvore que está do lado de você, da terra que você pode sentar, da natureza. Saber que você vai voltar para o seu trabalho mais produtivo porque você está se sentindo mais alimentado, mais feliz, você já relaxou, você tem tempo, você está com tudo adiantado. E aí você acaba mais cedo, porque como você já tem organização e está tudo feito antes, porque você é muito produtivo, você volta para casa antes, você pode sair, o seu horário é flexível. E aí você volta para casa de bicicleta ou a pé, não precisa pegar trânsito, pode voltar com a natureza, aquela sensação de dever cumprido, de que você produziu muito e muita coisa que você gosta. Aí você chega em casa, você vai, faz o seu jantar ou o seu lanche da noite, e toma um banho, relaxa. Se você quiser, você desce um pouco debaixo da sua casa, num parque, numa praça e começa a apreciar a natureza, lê um livro. Volta para casa, brinca com seu filho, com seu cachorro, com o que for o caso. Você tem tempo, tá tudo organizado, você nem pegou no celular hoje praticamente. E aí você tá com aquele cansaço gostoso, você vai dormir cedo, antes você consegue fazer um pouco de meditação, tomar um pouco de cuidado com o seu corpo, sentir a energia do dia, agradecer novamente. E aí você tem um sono restaurador, porque você sabe que no outro dia vai começar mais um dia maravilhoso, onde você vai fazer tudo o que você gosta e vai produzir muito novamente, vai se sentir útil para você e para quem está à sua volta. Você tem um propósito. E agora eu quero que você continue com os olhos fechados e perceba qual é a sensação que você tem depois de um dia desse. Qual é o sentimento? Qual é a energia que te
passa pela cabeça, pelos órgãos, pelo corpo. Qual é a energia que você sente agora, depois de um dia maravilhoso desse? Eu quero que você perceba quais são as sensações do seu corpo. Agora você pode abrir os olhos e eu quero que você coloque aqui para mim nos comentários o que você sentiu na primeira visualização e na segunda visualização, no primeiro dia e no segundo dia. Coloca aqui para mim qual foi a sensação, eu quero saber. Embora eu já saiba. Você percebeu que a mesma pessoa, a mesma pessoa, pode se sentir muito bem ou muito mal, dependendo da energia que você coloca em cada situação, dependendo da energia que é produzida em cada situação. É a mesma pessoa. Só que a primeira situação da mesma pessoa é uma bola de neve que vai se acumulando até se tornar uma doença. E a segunda situação é outra bola de neve que vai se acumulando até expandir e virar mais consciência, prazer, até você se sentir vivo. Você se sentindo vivo todos os dias, com propósito. Vocês conseguiram perceber a diferença do que é energia? É disso que eu tô falando. Energia é isso. Isso foi uma pequena visualização de alguns minutos, mas só nessa pequena visualização vocês já conseguem sentir a diferença do que é energia. É dessa energia que eu estou falando, e não é da energia externa, da energia dos objetos, da energia das coisas, das outras pessoas. É da sua energia, é da energia que flui através de você. É da energia vital que está no universo. E você é uma antena que capta ou não essa energia. Nós somos uma antena. E se a nossa antena estiver ok, estiver em dia, como no segundo caso da visualização, ela vai captar o chi, o prana, o ki, seja lá o nome que você quiser dar, que é a energia vital do universo. Ela vai captar e vai fluir através de você com um fluxo muito mais contínuo e abundante. Em compensação, quando você está naquela primeira antena quebrada, aquela antena que não flui a energia vital, que não capta a energia vital, que capta muito pouco, você não é abastecido, o seu corpo, o seu organismo, a sua essência, a sua consciência, a sua mente, você inteiro, o seu espírito, não absorve a energia vital como ela deveria ser absorvida, e você fica capengando pela vida. Você fica reproduzindo os mesmos padrões todos os dias, sem saber para onde ir. Porque você não se abastece do fluxo energético do universo que te alimenta, que te nutre. Você não consegue absorver a energia que o seu corpo precisa, que o seu espírito precisa. Porque você acha que a gente tem que dormir todos os dias. Quando a gente dorme, é uma bateria que está sendo recarregada, nosso espírito, nossa alma, a gente precisa dessa bateria ser recarregada, porque o corpo, ele tá aqui para viver os impactos do dia a dia da encarnação. Só que o espírito, ele precisa sair do corpo à noite, nas projeções astrais que a gente não lembra, ele precisa se desligar do corpo para reabastecer essa energia vital que a gente perde durante o dia. E se quando a gente está em conexão, a gente consegue fluir com essa energia, a gente não perde, a gente só acumula. Tanto que algumas pessoas não precisam nem dormir muito. Eu não preciso dormir muito, eu durmo poucas horas por dia e já me sinto revitalizada. Eu acordo cedo, produzo muito e não preciso dormir muito à noite. Porque eu me sinto com a energia suficiente para continuar no outro dia tudo de novo. Porque quando você não faz uma coisa que te agrada, quando você não flui com a energia do universo, com o fluxo natural da vida, você precisa de muito esforço para realizar as coisas, você precisa de muito sacrifício para o seu dia a dia, você precisa de muito sacrifício para viver.
Eu já ouvi algumas pessoas me falando e eu sentia isso quando eu estava em depressão. Era muito difícil acordar para viver. A vida era complicada de ser vivida. Ela era cansativa, ela era exaustiva, ela era penosa. Era ruim acordar todos os dias de manhã e enfrentar mais um dia. Era horrível ter que sair da cama e enfrentar tudo que a vida tinha para oferecer. Porque eu não estava no fluxo. Porque eu não estava fluindo com a energia do universo. Eu estava ao contrário, sendo sugada por energias ruins. Estava sendo uma esponja absorvendo energias ruins. Eu não estava absorvendo a energia vital do fluxo contínuo do universo, essa energia que é disponível para todos e que abastece a nossa alma, o nosso ser. Eu vivia tentando usar o mínimo da energia que eu absorvia das coisas ruins para tentar sobreviver. E a cada dia aquilo se acumulava e a cada dia se tornava pior. E foi um trabalho muito difícil para sair disso, e eu conto aqui para vocês em outros vídeos. Mas você tem que aprender, se você não sabe, a entrar nesse fluxo. Mas essa energia, esse fluxo energético que eu estou falando aqui, ele não é exclusivo de ninguém. Ele é livre para todos. Nós não criamos isso, a gente apenas catalisa, nós somos catalisadores de energia. Eu, você e todo mundo. Tem pessoas que são catalisadores mais fluentes dessa energia, mais específicos, como eu posso dizer, mais efetivos dessa energia, e outros não, porque não sabem lidar com isso, não sabem como catalisar isso. Mas todos nós não tem ninguém exclusivo, não tem ninguém melhor do que o outro nesse universo. Tudo que um pode fazer, o outro também pode. Só depende dele desenvolver recursos e ferramentas para ele mesmo conseguir fazer o que todos podem fazer, fazer o que todos sabem fazer, mas não descobriram. Mas não precisa ficar preocupado se você achar que a sua vida só flui no primeiro caso da visualização, ou ficar sossegado se a sua vida só flui no segundo caso. Todos podemos mudar qualquer situação na nossa vida que não nos agrade. E a gente vai trabalhar aqui isso. Imagina que você é um rádio, que você tem frequência e que você capta as frequências que são parecidas com as suas. Qual é a frequência que você quer estar disponível para receber? Com qual frequência você quer se sintonizar? Com aquela frequência barulhenta que pega várias rádios e não pega nenhuma? Ou com uma frequência fluida de uma música que você ama? Uma música que faz você se inspirar. Porque nós somos frequências. E a gente tem que se conectar com as frequências que nos fazem bem. Que nos fazem expandir. E não que nos fazem ficar desnutridos. O que é energia? A gente sabe identificar o que é energia? Porque as pessoas têm conceitos distintos do que é energia. A maioria das pessoas que conversa comigo e que me falam o que é energia, elas acham que a energia é algo abstrato, é algo que elas não conseguem ver, que elas não conseguem tocar, que é o calor, o frio, que é algo místico, algo espiritual, algo que não está no seu poder de visão, que não está no seu poder de sentir, que não está na sua percepção. Elas imaginam a energia como algo que elas não sabem se existe de verdade, porque elas não estão vendo. Elas imaginam a energia muito distante delas, quando na verdade tudo é energia. A diferença é que a energia que a gente não consegue ver, ela está mais rarefeita, ela está menos condensada. E a energia de um objeto, por exemplo, que a gente pega e toca, essa energia, ela está condensada, mas ela não deixa de ser energia. Tudo é energia. A energia, ela se movimenta através das ondas. Então, energia é tudo. Tudo que há. A diferença é que a vibração e a frequência são coisas que fazem parte da energia. Então, como que a energia se manifesta? Ela se manifesta através da frequência, que é a velocidade, através das ondas, e a vibração, que é a qualidade dessa energia.
mas tudo é energia que consiste em frequência e vibração. Então, o que é, por que a gente fala que a energia ela é condensada, ela é sólida ou não? Eu vou dar um exemplo, tá? Tem muita gente que fala assim pra mim: Vanessa, mas eu tô vendo o meu braço, ele é sólido, ele não tá em movimento, ele não tá se movimentando, ele tá parado. O meu objeto, a minha caneta, a minha escrivaninha aqui, a minha mesa, ela tá parada, ela é sólida. Ninguém me prova o contrário. Mas isso é um ledo engano, tudo está em movimento. A gente é que pensa, a gente é que não consegue enxergar o que está acontecendo lá no fundinho. Porque quando você investiga a matéria, se você for ver a física quântica, se você for ver a ciência, quando ela investiga, se você for aproximando o seu braço, as coisas sólidas, quando você chega muito perto através de aparelhos, de microscópios, de coisas assim, você vai ver que está tudo em movimento, os átomos estão se movimentando o tempo todo, tudo é energia. E tem partículas muito menores do que os átomos, né? Tem quarks, tem várias coisas que só a física quântica explica. Eu não vou falar disso aqui, porque não é uma parte muito que eu gosto de entrar nesse detalhe, porque é meio complicado, mas não é isso que eu quero dizer. Quando a gente fala, eu vou dar um exemplo mais prático. Por exemplo, quando a gente fala em Deus, o Criador, o todo, a energia maior, da onde tudo foi criado, essa frequência, ou seja, a velocidade dessa onda, ela é tão rápida, mas ela é tão rápida, que parece que ela está parada. Por outro lado, quando a gente olha para a matéria sólida aqui do nosso mundo, para o nosso corpo, para os objetos que a gente acha que são sólidos e que eles não estão em movimento, a velocidade, a frequência dessa onda se movimentar, ela é tão pequena, tão lenta, que também parece que está parado. Mas na verdade, quando você vai analisar a fundo, através de equipamentos e tudo, você vê que está tudo em movimento. Maior ou menor, mais rápido, mais devagar, mas tudo está em movimento. A energia se movimenta o tempo todo. Mas eu não quero entrar aqui em méritos. Para quem quer estudar física quântica, a parte científica, tem muito material, tem muita coisa que você pode estudar aí e verificar que isso que eu estou falando é verdade. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui porque não é o meu objetivo. Na verdade, o que eu gosto de trazer da espiritualidade, desses estudos da física quântica que eu estudo há muito tempo, é a parte prática. Tá bom, é assim, mas para que eu uso isso? Né? É para passar no pão, é para passar no cabelo? Para que eu uso isso na minha vida prática, no meu dia a dia? O que é que eu faço com isso? É isso que eu gosto de fazer, eu gosto de trazer para a prática, porque para mim o resultado é o que importa. Não adianta ficar só na teoria se você não tiver a prática, se você não tiver o resultado para mostrar ou para sentir. Como diria aquele meu chefe, que acho que eu já contei aqui para vocês, o que importa é o resultado. A ação sem resultado para mim não vale muita coisa, é o que ele falava pra gente. Então, nessa escala de frequência, a diferença entre as coisas, as pessoas, as consciências, os objetos, é a frequência, é a velocidade que essa energia se movimenta. Então, a energia da matéria sólida aqui do nosso planeta, das coisas que a gente consegue tocar, ela é tão devagar, tão lenta, que parece sólida, que parece tão condensada, ela se mostra tão condensada que a gente acha que aquilo é sólido e não está em movimento. Enquanto que quando vai elevando a escala, quando você chega no nível espiritual, no nível rarefeito da matéria, no nível mais sutil, a velocidade é tão grande que ela também parece imutável, ela parece parada, mas só que ela está numa velocidade absurdamente grande. E qual é a diferença da gente, por exemplo, para o ar que a gente respira, para as coisas que estão à volta? É a frequência, é o movimento, a velocidade do movimento é que importa, entendeu? É a velocidade do movimento que faz a gente ser diferente. Somos todos um, estamos todos juntos, todos conectados pela mesma energia, ela é uma energia única. Porém, em frequências, velocidades diferentes, que dá a impressão que a gente é diferente, separado um do outro.
separado uma coisa da outra, porque aqui no nosso mundo material da matéria, na encarnação aqui na matéria, a gente escolheu vivenciar a dualidade, vivenciar a diferença e a individualidade, mas na verdade tudo faz parte de uma coisa só. Quando a gente diz que todos somos um, é verdade, e somos uno com o todo, que também é verdade, porém em frequências diferentes, entendeu? Em velocidades de vibração diferente, em velocidade de movimento de onda diferente. É isso que eu quero dizer. Porque, na verdade, para energia, não existe esse negócio dessa dualidade. Igual a gente fala no Access, não existe energia boa ou ruim, negativa ou positiva. Existe apenas energia. E você dá o uso para ela que você quiser. Você direciona essa energia para onde e como você quiser. Não existe energia negativa ou positiva. Isso é nosso interessante ponto de vista. Isso é o nosso aspecto, a nossa visão sobre a coisa. A nossa opinião, nosso ponto de vista, a nossa perspectiva limitada aqui da matéria, porque nós somos seres duais, nós pensamos entre certo e errado, bom e mal, preto e branco, e isso na verdade é uma ilusão, é apenas um ponto de vista interessante. Então você percebe que tudo é relativo? Olha aí na imagem que eu estou colocando, por exemplo, uma pessoa que está no ponto 1, para ela, o que está acima dela da escala, ela enxergaria como bom. E o que está abaixo dela na escala vibracional, ela enxergaria como ruim. Mas agora dá uma olhadinha aí no ponto 2. O ponto 2, tudo que tiver acima para ele é bom. E tudo que tiver abaixo é ruim. Mas e esse espaço entre o ponto 1 e o ponto 2? Que acima do 2 para ele é bom e para o que está no 1 é abaixo é ruim. Você percebeu como tudo é relativo, como tudo é perspectiva, ponto de vista? Tudo depende de onde você se encontra, de onde você está olhando, quais são os seus filtros para enxergar as coisas. O que pode ser bom para um pode ser ruim para outro. Por exemplo, quando aqui em Portugal é quente em relação ao restante da Europa. Mas se você for comparar o inverno de Portugal, que é quente em relação a outros países da Europa, por exemplo, o inverno aqui em Portugal chega a 12 graus, à noite 8, 9, né? É uma média, tá, gente? Pode ser mais ou menos, depende da época. Mas no último inverno que eu passei aqui do ano passado foi 8 graus à noite, 9 graus e 12, 14 de dia, tá? Isso para mim, que vim do Brasil, que tinha 32 graus, 30 graus, 28 graus, no inverno 25, lá em São Paulo, para mim isso é frio. Porém, para quem vive aqui no norte da Europa, que o inverno é 15 graus, por exemplo, na Alemanha, sei lá, 15 abaixo de zero, quando chega aqui em Portugal, que tá 14, tá calor. Então o povo vai pra praia. Eu no inverno vejo muita gente do norte europeu que vem passar férias aqui, que é um costume, eles vêm passar férias em Portugal exatamente por conta do clima, principalmente no Algarve, que é mais quente. E você vê esse pessoal entrando naquela água gelada. E eu nem no verão consigo entrar muito na água porque para mim é muito fria. Só que para quem vem do norte da Europa, a água tá quente, porque lá para eles está congelando. Então você percebe como tudo é um ponto de vista, como tudo é uma referência? Percebeu, gente? É isso que eu quero mostrar, que nada nesse mundo é fixo. Nada é uma coisa que está escrita em pedra. As coisas são relativas e tudo depende do local e do ponto de vista e de visão que você tem naquele momento. Porque o que pode ser ruim para você num momento, lá na frente pode ser bom. Dependendo do aprendizado que você tem com aquilo ou do resultado que aquilo vai trazer para você. Então a gente nunca pode dizer que nada é bom ou ruim. No Access a gente diz um interessante ponto de vista, permissão. Entendeu, gente? Então, gente, o que eu quero dizer é que nada no mundo está parado, tá? Isso é um princípio hermético, é um dos princípios do hermetismo, né? O princípio da vibração, uma das leis, das 7 leis herméticas, das leis universais, né? Que inclusive está no Kybalion, vou até mostrar para vocês aqui, né? O Kybalion, quer ver? Aqui, ó, uma das leis, quer ver o que eles falam em relação à lei da vibração? Então, o princípio aqui, ó, o princípio da vibração.
Eu já li esse livro 3 vezes e acho que eu vou ler ele pro resto da minha vida, porque ele é um dos principais livros para mim. Um dos principais livros que responderam para mim as minhas dúvidas em relação a como funciona o universo. Tá, gente? Eu aconselho muito quem tem interesse por isso a ler, tá? Entender das leis herméticas, porque se você não trabalhar, se você não se movimentar no mundo de acordo com as leis universais, você tá fora das regras do jogo, né, universal, e você acaba não conseguindo os resultados que você quer. Eu já falei isso aqui. Então aqui, ó, terceiro princípio, o princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O Kybalion. Este princípio encerra a verdade de que tudo está em movimento, tudo vibra, nada está parado. Fatos que a ciência moderna observa e tende a confirmar a cada nova descoberta científica. E, contudo, esse princípio hermético foi enunciado há milhares de anos pelos mestres do Antigo Egito. Esse princípio explica que as diferenças entre as diversas manifestações da matéria, energia, mente e até espírito resultam dos vários estados da vibração. Desde o todo, que é puro espírito, até a forma mais grosseira da matéria, tudo está em vibração. Quanto mais elevada for, mais elevada será a sua posição na escala. A vibração do espírito é de uma intensidade e rapidez tão infinitas que ele está praticamente parado, tal como uma roda que se move velozmente parece estar parada. Na extremidade inferior da escala estão as formas da matéria muito densas, cuja vibração é tão fraca que também parece estar parada. Entre estes polos existem milhões e milhões de graus de intensidade vibratória. Bom, enfim, não vou ler o resto, mas aqui, para vocês entenderem que tudo que eu falo, que eu ensino, ou que eu passo para alguém, ou que eu tento mostrar, eu estou baseada principalmente nos princípios herméticos das leis universais. Por que eu falo isso? Porque sem esses princípios, sem entender as leis, você não chega a lugar nenhum. Porque você não se adapta, você não age de acordo com o que você sabe que vai te dar um resultado mais rápido. Por que eu procuro agir de acordo com as leis, entender as leis para agir de acordo com elas? Para que o meu resultado seja mais rápido. Porque não adianta nada a gente nadar contra a maré e nadar contra o fluxo energético, o fluxo do universo. Porque você não vai obter os resultados que você precisa, você não vai manifestar as coisas que você quer e depois você vai dizer que a culpa é disso, daquilo. E não, na verdade, é você que não está seguindo as regras do jogo. Porque as leis herméticas são, as leis do universo são as leis, são as regras do jogo. Se você entender e agir de acordo com as regras, você vai ter um resultado muito mais rápido e muito melhor. Então, nós agora, nesse momento, na escala, nós estamos na escala na parte mais densa, como vocês podem ver aí na imagem, a parte do corpo, a parte da matéria, que é a parte mais densa da energia, né? Que é a parte que se movimenta muito lentamente, parece que tá sólida. É onde nós estamos, a parte da matéria, do corpo. Depois da parte da matéria, vem a parte mental, que é a parte da mente. O todo é mente, a primeira lei hermética. O todo é mente. Você tá pensando em alguma coisa agora, não tá? Então você está na mente. Mas por que a gente não enxerga os pensamentos? Eles não existem? Você não está pensando em alguma coisa agora? Eu não estou pensando? Quando a gente fala sobre qualquer coisa, estuda qualquer coisa, não é um pensamento? Você não pensa? É a mente, não é? É mental. Mas como é que você não enxerga o pensamento? Ele não existe? Ele existe, mas você não enxerga. Então não é porque você não enxerga que a coisa não existe, concorda? O pensamento existe, você sabe que ele existe, mas você não consegue enxergar nem tocar. Por quê? Porque ele está numa outra escala vibracional, ele está numa outra frequência vibracional, num outro movimento de onda mais rápido que a gente não consegue tocar nem ver. Entendeu a diferença? E acima do mental tem o plano espiritual, que é a parte mais elevada da escala, que vibra mais rápido, que a gente tem menos acesso ainda na consciência que a gente tá, que a gente vê muito menos, que a gente sabe da existência e acredita na existência muito menos, a maioria das pessoas, porque não consegue ver nem tocar, porque está numa escala, numa frequência de movimento da onda muito maior, muito mais rápido, que a gente não consegue realmente tocar. Mas uma coisa é certa, como vocês podem ver aí na imagem, o plano maior
superior interfere nos planos inferiores, ou seja, nos planos que estão abaixo. Então, se por exemplo você tem uma doença no plano físico aqui da matéria, pode ter certeza que ela começou lá em cima no plano espiritual. Então ela começa no plano espiritual, desce para o plano mental e do plano mental ela desce para a matéria. Ou seja, se você tem uma doença física é porque já está no último estágio da consequência do problema. O problema não começou na matéria, ele começou lá em cima e foi descendo até se manifestar na matéria. Então se você quer curar algo físico ou se você quer manifestar algo aqui na matéria, você tem que começar a manifestando lá primeiro no espiritual, depois no mental e até chegar aqui no físico, no plano da matéria, onde a velocidade é muito inferior, é muito mais baixa. Então acontece com a velocidade maior primeiro no espírito, depois na mente e por último na matéria. Por isso que para manifestar as coisas na matéria demora mais. Elas já existem em outros planos, mas elas ainda não se manifestaram aqui na matéria. É para isso que a gente usa várias técnicas aqui embaixo, energéticas e etc, para conseguir manifestar mais rápido essa parte material que já está no plano espiritual. Saiba você, tenha consciência ou não, tenha controle energético, direcione para o jeito que você quer, para onde você quer ou não. Então muitas pessoas acham que tem que resolver tudo aqui na matéria, pessoas que só acreditam naquilo que elas veem, naquilo que elas tocam. Elas acham que conseguem resolver tudo na matéria, mas esquecem do plano mental e do plano espiritual, que está acima disso e que é lá que as coisas acontecem primeiro. Aí não manifesta aqui na matéria e não sabe por quê. E aí fica se debatendo no plano da matéria e perguntando, mas por que eu não consigo isso? Por que eu não consigo aquilo? Por que isso não se manifesta na minha vida? Por que a lei da atração não funciona comigo? Por que o Access não funciona comigo? Por que isso? Por que Deus não me ajuda? Por quê? Porque você está trabalhando apenas com a frequência mais densa e mais lenta da energia. Você tem que trabalhar com a frequência mais sutil, que é primeiro da mente e depois do espírito. Mas tem pessoas também que querem pular da matéria direto para o espírito. Não quero me conectar, quero me iluminar, quero ser espiritualizado, mas esquece que você está pulando uma etapa na escala de frequência da vibração. Você tem que, da energia, né? Você tem que primeiro controlar a sua mente para depois controlar a parte, chegar na parte espiritual. Você entendeu? Você tem que saber trabalhar com o seu mental, porque é dele que você vai ter contato com a parte espiritual. Porque entre o corpo e a parte espiritual tem a parte mental. Então, para você se comunicar com o nível acima, você tem que passar por esse, não tem como pular na escala. Entendeu, gente? Tem que ter... O caminho é assim, passa por de cima, que passa por de cima. Não adianta pular direto, você não vai pular no degrau de cima sem passar pelo do meio. Percebeu? E muita gente não entende isso. Porque o que acontece, gente, é o que eu sempre digo para todo mundo que me pergunta, mas eu não consigo chegar em tal lugar, não consigo fazer tal coisa. Gente, tem que ser um passinho de cada vez. Um passinho por dia. Você precisa ir devagar na escala de frequência, de expansão, de consciência. Na escala da consciência, você vai subindo, você vai se conscientizando, você vai sutilizando aos poucos, não é da noite para o dia. Então não adianta você querer as coisas todas de uma vez só. Tem anos que você tem para conseguir, por exemplo, aprender a andar, a falar. Você acha que vai conseguir tudo da noite para o dia? Não é, gente. Por exemplo, pessoas que veem espíritos. Os espíritos estão aqui com a gente. Tá tudo aqui, tudo coexiste no mesmo lugar. Só estão em frequências vibracionais diferentes que a maioria não consegue enxergar. Mas tem algumas pessoas que estão nessa frequência, que estão sintonizadas nessa frequência como um rádio. Então elas conseguem ver espíritos, outras conseguem ouvir, outras conseguem se projetar astralmente, outras conseguem se desdobrar, várias coisas, tem vários graus nessa escala que as pessoas tem conexão, tem a frequência, umas têm, outras não. Mas aos poucos, a gente desenvolve isso, todos temos a capacidade de desenvolver. Como dizem nos centros espíritas, que eu frequentei muito, todos somos médiums, todos temos a capacidade da mediunidade. É uma coisa inata no ser humano. Porém, alguns desenvolvem, outros não. Por quê? Porque dão mais atenção a isso, outros não. Claro que alguns já vêm com uma missão específica aqui, um trabalho específico, já com isso aberto. Mas são casos específicos. A maioria pode desenvolver a clarividência, a clareaudiência,
tudo se quisesse se trabalhar, se tentar se utilizar e pôr o foco nisso. Tudo depende da gente, a gente faz o que a gente quer com a energia aqui. Então, muitas pessoas querem atingir só o estado iluminado, só o estado da intuição, estarem conectadas totalmente com a intuição. Porém, elas são tão densas falando em matéria, elas só pensam no que podem ver, no que podem tocar, no que está na frente do nariz delas, que elas estão tão densas mesmo na matéria que elas não conseguem sair daquela vibração. Como é que elas querem pular daqui da matéria densa para espiritual, que é muito mais sutil? Não dá, a vibração não deixa, é a lei da atração, é causa e efeito. Você vibra uma coisa, você atrai aquela, os iguais se atraem. Não adianta você plantar a banana e querer colher abacaxi, entendeu? Não tem como, você planta e colhe aquilo que você planta. Você pode tudo. Você quer fazer o mal? Você pode. Você quer fazer o bem? Você pode. Na dualidade que a gente fala aqui, né? Você quer fazer coisas que você acha que vão ajudar as pessoas? Você pode. Você quer fazer coisas que prejudiquem as pessoas? Pode. O que você não pode é esperar o resultado diferente daquele que você plantou. Você planta banana, vai colher banana, certo? Não vai colher abacaxi. É isso que eu tô querendo dizer aqui. Mais poder, você pode o que você quiser, você tem o seu livre-arbítrio. É isso que você tem que entender. Com cada escolha vem uma consequência, causa e efeito. Você escolhe determinada coisa, o efeito vai ser outro. Cada efeito tem uma causa. Você não pode querer fazer uma coisa e achar que não vai ter responsabilidade sobre aquilo que está fazendo. Você não pode achar que vai fazer determinada coisa que vai ficar sem consequência. Isso não existe. A lei é para todos, causa e efeito. Que você planta, você colhe. Entendeu, gente? Mais poder, a gente pode qualquer coisa.